Relato sobrenatural com lobisomem que vai te deixar chocado. Desde pequeno, eu sempre ouvi histórias sobre lobisomens na pequena cidade onde nasci. Os mais velhos contavam essas histórias ao redor das fogueiras e todos ríamos, achando que eram apenas lendas para assustar crianças. No entanto, tudo mudou numa noite de lua cheia. Eu estava voltando para casa, depois de visitar um amigo que morava do outro lado da floresta. A lua cheia iluminava o caminho de terra à minha frente. O ar estava frio. Conforme eu caminhava, ouvia os sons típicos de floresta noturna, grilos cantando e folhas. De repente, um uivo longo e aterrorizante cortou o ar, fazendo meu sangue gelar. Parei por um momento, tentando me convencer que eram cachorros, mesmo sabendo que não era. Enquanto caminhava, senti que estava sendo observado. O uivo soou novamente, dessa vez mais perto. Meu coração começou a bater mais rápido. Foi então que eu vi, entre as árvores, uma sombra grande e peluda movendo silenciosamente. Fiquei paralisado pelo medo. Emergindo das sombras, um lobisomem enorme surgiu na trilha à minha frente. Seus olhos brilhavam com uma luz amarela e seus dentes eram longos e afiados. O pavor tomou conta de mim e por um momento eu não consegui me mover. O lobisomem rosnou e um som profundo e ameaçador ecoou pela floresta. Minha sobrevivência instintiva entrou em ação. Virei-me e comecei a correr o mais rápido que pude, o coração martelando no peito. Pude ouvir as patas pesadas do lobisomem atrás de mim, esmagando galhos e folhas. Corri sem olhar para trás, tropeçando em raízes e quase caindo várias vezes. Finalmente, avistei algumas casas de um pequeno povoado e gritei por ajuda, mas ninguém respondeu. Então eu forcei a porta da cabana e entrei. Tranquei a porta e me escondi rapidamente no armário, tentando controlar minha respiração. Do lado de fora, ouvi o lobisomem rondando pela cabana, rosnando, arranhando as paredes. O som de suas garras na madeira era ensurdecedor. Rezei para que ele não encontrasse uma forma de entrar, e depois de um tempo que pareceu mais uma eternidade, os sons cessaram. Esperei um pouco mais, tremendo de medo, antes de sair lentamente de onde eu estava. Quando eu percebi a luz do sol, abri a porta da cabana com cuidado e saí olhando em volta para ter certeza que o lobisomem não estava por perto. Caminhei de volta para a cidade, ainda em estado de choque. E quando contei à minha família e amigos o que havia acontecido, muitos não acreditaram, achando que era apenas uma história assustadora de um jovem. Mas eu sabia que era verdade. Os lobisomens não eram apenas uma lenda naquela pequena cidade do interior. Eles eram reais. Esse relato sobrenatural em um hospital vai te deixar chocado. Trabalhar no turno da noite no hospital sempre foi desafiador, mas eu nunca imaginei que experimentaria algo tão inexplicável como aconteceu certa noite. Sou enfermeira há 10 anos e sempre ouvi histórias sobre o hospital ser assombrado, especialmente no terceiro andar, que já foi a ala psiquiátrica antes de ser desativada. Era uma noite tranquila. Até demais. Estava na sala de descanso, tentando manter os olhos abertos, quando o telefone tocou. Havia uma emergência no terceiro andar. Achei estranho, pois aquela ala estava fechada para reformas, mas pensei que poderia ser um erro e decidi verificar. Peguei o elevador e quando as portas se abriram no terceiro andar, fui recebida por um corredor escuro e silencioso. As luzes estavam fracas e piscando. Chamei, mas não houve resposta. Resolvi caminhar até a sala de enfermagem para ver se encontrava alguém. Enquanto caminhava pelo corredor, comecei a ouvir sussurros. Não conseguia entender o que diziam, mas pareciam estar vindo de todas as direções. Meu coração começou a bater mais rápido, mas continuei andando. De repente, vi uma figura bem longe. Uma mulher vestida com uma antiga camisola de hospital e com cabelo longo, despenteado, cobrindo seu rosto. Você está bem? Perguntei, mas ela não respondeu. Quando dei um passo em sua direção, ela desapareceu. O pânico tomou conta de mim, mas precisava terminar a ronda e garantir que estava tudo bem. Cheguei à sala de enfermagem e encontrei uma antiga ficha de um paciente aberta na mesa. A data era de décadas atrás. Li a ficha e descobri que ela tinha sido uma paciente psiquiátrica que cometeu no hospital. Senti um calafrio na espinha. De repente, senti uma mão gelada no meu ombro. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. O corredor estava vazio novamente. Decidi que era a hora de sair dali. Enquanto voltava para o elevador, ouvi passos atrás de mim. Acelerei o passo e os passos também. Comecei a correr e quando finalmente cheguei ao elevador, apertei o botão freneticamente. As portas abriram e eu entrei, apertando o botão do térreo repetidamente. As portas se fecharam lentamente e naquele momento vi o reflexo no espelho do elevador. A mulher de camisola estava bem atrás de mim. Fechei os olhos e esperei as portas se abrirem novamente. Quando finalmente se abriram no térreo, a figura tinha desaparecido. Corri para a sala de descanso. Meus colegas notaram meu estado de choque. Contei a eles o que aconteceu e um dos enfermeiros veteranos acenou a cabeça, falando que eu tinha encontrado um espírito conhecido lá no hospital. Ele disse: ela aparece de vez em quando, especialmente para os novos funcionários do turno da noite. Desde aquela noite, sempre evitei o terceiro andar. Mesmo
mesmo quando era necessário. Sempre pedia para alguém me acompanhar. A experiência me ensinou a nunca duvidar das histórias sobre o hospital e a respeitar os espíritos que ainda podem estar vagando pelos corredores. Esse relato sobrenatural em um motel antigo vai te deixar chocado. Eu sempre fui cético em relação ao sobrenatural, mas uma experiência que tive há alguns anos mudou completamente a minha perspectiva. Naquela época, eu trabalhava como vigilante noturno em um motel antigo do centro de São Paulo. Era uma construção majestosa do século XIX, com longos corredores e clima sombrio. Naquela noite específica, eu estava fazendo uma ronda habitual lá pelas 3 da manhã. O hotel estava praticamente vazio. Comecei pelo porão, um lugar que sempre me deixou desconfortável. Ouvi um som de passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Pensei que poderia ser um rato ou algum outro animal pequeno, então continuei fazendo a minha inspeção. Porém, os passos continuaram, agora mais próximos e mais pesados. Meu coração começou a bater mais rápido. Chamei, tem alguém aí? Mas só obtive o silêncio como resposta. Decidi subir de volta para o térreo. No caminho, passei pelo salão de festas, um salão grande e elegante que não era utilizado há anos. Ao passar pela porta, algo me fez parar. Olhei para a fresta e vi uma luz fraca, como se fosse uma chama de vela. Com cautela, eu abri a porta e entrei. No meio do salão havia uma mulher. Ela usava um vestido de baile antigo e o seu rosto estava parcialmente iluminado pela luz da vela que ela segurava. Ela estava de costas para mim, olhando fixamente para a janela. Chamei novamente: senhora, você não pode estar aqui essa hora. Ela não respondeu e nem se mexeu. Aproximei-me devagar, tentando não assustá-la. Quando estava a poucos metros de distância, ela se virou lentamente. Seu rosto estava pálido, seus olhos vazios. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, a vela se apagou, mergulhando o salão numa escuridão total. Senti um calafrio percorrer pela minha espinha e recuei, tentando encontrar a porta no escuro. Quando finalmente a encontrei, eu saí do salão e fechei a porta que estava atrás de mim. Meu coração batendo acelerado. Corri para a sala de segurança e verifiquei as câmeras de vigilância. E para o meu espanto, o salão de festas estava vazio. Não havia nenhuma mulher, nenhuma vela. Nada. Contei o ocorrido para o gerente na manhã seguinte e ele apenas assinou com a cabeça. Você encontrou a dama do salão. E ele disse: ela era uma hóspede frequente no século passado e morreu tragicamente durante um baile. Desde então, ela sempre é vista vagando por aqui. Depois dessa noite, nunca mais duvidei das histórias sobre fantasmas e espíritos. E continuei trabalhando no hotel, mas sempre evitava o salão de festas durante minhas rondas noturnas. A experiência me deixou uma marca permanente, lembrando-me de que algumas coisas estão além da nossa compreensão e que às vezes as lendas têm mais verdades do que imaginamos. Esse relato sobrenatural é surpreendente. Eu nunca acreditei em fantasmas até as férias passadas. Eu estava passando as férias na casa dos meus avós, uma antiga casa de fazenda que estava em nossa família há gerações. Sempre ouvi histórias sobre a casa ser assombrada, mas nunca levei a sério. Naquela noite, estava quente e abafado e eu não conseguia dormir. Decidi descer para pegar um copo d'água. Ao passar pelo corredor, senti um arrepio subir pela espinha. Ignorei, pensando que era apenas minha imaginação. Na cozinha, enquanto enchia o copo, ouvi um barulho suave vindo da sala de estar. Era como um sussurro, mas não conseguia entender as palavras. Curioso, segui o som. A sala estava escura, com apenas a luz da lua entrando pela janela. Então eu a vi. No canto da sala, havia uma figura feminina com longos cabelos negros, que cobria seu rosto. Ela usava um vestido branco antigo, sujo e esfarrapado. Meu coração disparou, mas eu não conseguia me mexer. Ela levantou a cabeça lentamente e eu pude ver seus olhos, vazios, sem vida, mas cheios de tristeza. Foi quando ela abriu a boca e disse com uma voz que parecia ser vinda de outro mundo: você me acha bonita? Parei, lembrando das histórias que a minha avó contava sobre a mulher da boca rasgada. Meu corpo todo tremeu, sem saber o que fazer. Lembrei-me de uma das maneiras de escapar. Gaguejando respondi: você é sim. Ela parou, parecendo confusa por um momento. E isso foi o suficiente. Sem pensar duas vezes, corri de volta pro meu quarto e tranquei a porta. Passei o resto da noite acordado, ouvindo cada pequeno som, esperando que ela não me seguisse. Na manhã seguinte, contei a história para minha avó. Ela olhou para mim com cara de seriedade e disse: essa casa tem segredos. Nem todos os espíritos daqui são malignos, mas alguns estão presos à sua dor. Desde aquela noite, nunca mais duvidei das histórias da minha avó. Sempre que passo pelo corredor à noite, não deixo de olhar para os cantos escuros, esperando não encontrar aquele par de olhos vazios novamente.